Saúde em Revista. Olá, amigos do Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo sempre um assunto interessante sobre sua saúde, desvendando mitos e mistérios quando o assunto é saúde. E hoje nós vamos abordar com vocês um tema relativamente comum, que é aquele excesso de peso, são as gordurinhas, são aquela barriguinha, são aqueles pneuzinhos indesejáveis. E quando eu falo em pneuzinhos, eu estou falando tudo no diminutivo, porque também nós temos alguns casos, e não são poucos, em que não são apenas uns quilinhos, mas são bastante quilos, que são aqueles indivíduos bem obesos. E quando a gente fala em acima do peso, a gente tem que considerar não só o peso em absoluto, mas ele de uma forma relativa, ou seja, ele comparado à sua estatura, que é natural que uma pessoa que tem um determinado peso e ela é baixa, que esse peso vai influir mais do que para uma pessoa que é alta. E para isso, o que acontece? Estatisticamente, se faz aí uma conta muito simples para se saber se a pessoa está no peso ideal, baseado numa coisa chamada índice de massa corpórea, que nada mais é do que o peso em quilogramas dividido pela altura ao quadrado. E assim, por exemplo, se uma pessoa tem 1,60 m de altura e tem 65 quilos, bom, então se faz 65 dividido pela altura ao quadrado, ou seja, dividido por 1,60 m vezes 1,60 m. 1,60 m vezes 1,60 m dá 2,56 m. Então você pega 65 quilos, divide por 2,56, nós vamos ter um valor de 25,39, que é o índice de massa corpórea. Então se diz que esta pessoa com 65,60 m tem 25,39 quilogramas por metro cúbico de índice de massa corpórea. E segundo a estatística, se considera que o peso ideal está entre 19 e 25 de índice de massa corpórea. Quando você está abaixo de 19, você está com pouco peso. E quando você está acima de 25, você está com excesso de peso. E a gente considera que quando a pessoa está acima de 30, aí nós consideramos sim a obesidade. E estatisticamente se tem demonstrado que o Brasil tem 56, quase 57% da população com sobrepeso. E olha, em 2022, 9% desses indivíduos que estavam com sobrepeso estavam acima de 30 quilogramas por metro cúbico. E isso são considerados, então, obesos. Então, em 2022, 9% da população estava como obesa. Já em 2023, um ano depois, esse índice passou para 17%, né? Ou seja, nós tivemos um ganho de indivíduos com obesidade de quase 10% aproximadamente de apenas um ano. E também o que tem preocupado muito a saúde pública é que tem se observado que indivíduos jovens, cada vez mais jovens, inclusive crianças, estão se tornando obesos mais frequentemente.
O excesso de peso não é um problema só estético ou de autoestima, mas ele influi direta e indiretamente no nosso organismo, no bom funcionamento do nosso organismo. E nós sabemos que o indivíduo com excesso de peso, ele vai sobrecarregar, por exemplo, o sistema osteoarticular. Então, é claro que ele vai ter mais uma sobrecarga nas pernas, vai ter problema nos joelhos, no quadril, pode ter problema na coluna, e assim, com o passar do tempo, ele vai ter um maior desgaste nisso. Também influi no aparelho cardiovascular. Então, indivíduos obesos ou com sobrepeso têm uma tendência maior de ter, por exemplo, hipertensão arterial, ter uma insuficiência coronariana, podendo ter entupimento dos vasos, levando angina do peito, a infarto. Pode ter uma sobrecarga do músculo cardíaco e, com o passar do tempo, isso gerar uma insuficiência cardíaca. Pode predispor a alterações hormonais, principalmente para a parte do diabetes. Então, nós temos uma série de consequências negativas com relação ao excesso de peso. Então, ele deve ser, sim, combatido. Eu podia ficar aqui enumerando uma série de consequências do excesso de peso. Muitas pessoas apresentam um excesso de peso e, no entanto, passam meses e anos e não conseguem reduzir esse peso. Elas até tentam fazer um certo regime, fazendo um esforço físico e tal, mas não conseguem. Mas o que acontece é que essas pessoas acabam tendo essa tendência em aumentar o peso e não conseguir emagrecer. O peso corporal, em última análise, é uma relação, é uma consequência direta entre o que você ingere e absorve de calorias com aquilo que você gasta de calorias. Gasta de caloria no seu próprio metabolismo, que o seu metabolismo consome bastante energia, seu coração para bater, seus músculos para funcionarem, até para você raciocinar, você gasta energia, para você respirar e assim por diante, e também pelas suas atividades físicas. Então, quando você ingere uma quantidade maior de caloria do que aquela que você gasta, o resultado não pode ser outro a não ser o acúmulo de energia e, consequentemente, esse acúmulo de energia é feito à base de gorduras, as tão indesejáveis gordurinhas. Assim, o tratamento para reduzir o peso, em última análise, tem que ser baseado justamente nisso. E, de alguma forma, fazer com que você ingira ou absorva menos caloria e, por outro lado, fazer com que você gaste um pouco mais de energia. Agora, cada indivíduo tem um mecanismo pelo qual ela tem esse excesso de peso. Então, é importante o indivíduo que tem aí o seu excesso de peso e queira fazer um tratamento, que procure uma orientação médica para ver exatamente aonde é que você está, qual é o mecanismo que faz com que você aumente o seu peso, e assim instituir um tratamento adequado, porque senão muitas coisas podem acontecer. Primeiro, você pode estar fazendo um tipo de tratamento aleatório que você faz e que você não tenha resultado adequado, né? E aí você só gasta esse seu tempo, essa sua esperança no sentido de perder peso e não vai conseguir perder peso. Você pode também fazer algumas coisas que podem ser, inclusive, nocivas ao seu organismo. Por exemplo, é muito comum as pessoas fazerem alguns regimes meio malucos, fazendo com que restrinja em excesso determinados tipos de alimentos ou faça um jejum de uma forma muito prolongada, prejudicando o seu organismo, podendo levar a hipoglicemia, uma série de situações desastrosas. Exageram no exercício físico
E aí você, além de não emagrecer, você pode levar a determinados problemas de saúde, como um infarto, uma angina, uma crise hipertensiva e assim por diante. Ou usam medicamentos de forma inadequada, porque a gente sabe que muitas vezes determinados medicamentos que o pessoal promete que emagrece, na verdade são medicamentos que são, por exemplo, os diuréticos. Nós sabemos que os diuréticos fazem você perder peso não porque você emagrece, mas fazem perder peso porque te desidratam. E assim você tem perda abrupta de peso. No entanto, você perde eletrólitos, uma série de substâncias importantes para o seu organismo que vão saindo pela urina, e também esse seu redução de peso é só momentânea e não perdeu gorduras. E na verdade, a ideia é perder gorduras. Outras vezes, determinadas substâncias aumentam artificialmente o seu metabolismo, e isso faz com que você desregule todo o seu organismo. Então, e existem remédios, inclusive específicos para diminuir o apetite, mas que causam uma série de efeitos colaterais muito indesejáveis, tais como insônia, irritação, podendo inclusive causar uma série de transtornos como dependência, inclusive. Então, o que a gente orienta? Quer perder peso? Procure uma orientação médica. Não vá na conversa dos amigos, da internet, do parente, porque aquilo que funcionou para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para outra. Afinal de contas, a gente sabe que o excesso de peso pode estar relacionado, por exemplo, se você tiver um hipotireoidismo, ou seja, se sua tireoide estiver funcionando pouco, você pode ter um metabolismo mais lento, mais vagaroso, gastando menos energia, e com isso você aumentar o seu peso. Se você tiver um problema de hormônios, principalmente hormônios sexuais, por exemplo, a mulher com o ovário micropolicístico, pode acontecer de também você ter um excesso de peso. Se você tem um distúrbio ansioso ou depressivo, você pode ter a compulsão de comer a mais e também aumentar o seu peso. Então, cada pessoa tem uma característica pela qual ela tem um excesso de peso. Inclusive, tem um componente genético. A gente sabe que pessoas, por exemplo, que têm familiares que têm excesso de peso, ela tem uma tendência maior a ter excesso de peso. Assim, é importante que o médico identifique qual é o seu problema específico, qual é o mecanismo que está fazendo com que você está com excesso de peso e fazer o tratamento adequado. Então, é importante que você procure uma orientação médica para saber exatamente o que está acontecendo. Agora, independente de qualquer coisa, a grande maioria do problema do obeso ou daquele que tem excesso de peso, que muitas vezes tentou várias coisas e não conseguiu, é porque falta determinação. Muitas vezes o indivíduo vai fazer uma dieta, mas ele mesmo se boicota, ele mesmo arruma pretextos para um dia ou outro sair daquela dieta, achar que só hoje ele pode comer a mais, come o seu bombom a mais, seu macarrão, sua pizza, e com isso ele vai aumentar o peso ou não vai atingir a meta. Ou então tem aí uma programação para fazer exercícios físicos, e aí um dia está com preguiça, outro dia tem algum compromisso, e ele não faz de uma forma regular. Com isso, ele não obtém o sucesso que ele precisa. A gente sabe que os alimentos que são mais calóricos, e é de conhecimento praticamente geral, são as gorduras de modo geral, né? Que você encontra na carne, no leite, e as massas e açúcares
são os que são mais calóricos. Isso não significa que outros alimentos também não têm um, um tanto de caloria, mas os mais, vamos dizer assim, os vilões da história são esses. São as gorduras, os açúcares e as massas. Toda semana nós vamos conversar sobre um assunto específico sobre sua saúde, então inscreva-se para não perder nenhum conteúdo. E se você desejar que seja abordado um assunto do seu interesse, escreva, dando suas sugestões. Obrigado por sua audiência. Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você.